Boa noite para você que nos assiste. A TV JCO está no ar com o Jornal da Noite. Eu sou Natália Nascimento e é um prazer recebê-los aqui comigo para a gente comentar as principais notícias desta segunda-feira, dia 26 de julho. Participe comigo através do chat, é sempre bom acompanhar os comentários de vocês. Se tiverem perguntas para fazer também, fiquem à vontade. São vocês, pessoal, que nos ajudam a manter esse jornalismo independente, tanto com a assinatura da revista Verdade, que sai aí uma edição semanal cheia de novidades, informações, entrevistas e também através dos superchats. Bem, quem conversa comigo hoje é o deputado estadual eleito por São Paulo, Gil Diniz, e o doutor, advogado e mestre em Direito Público, Renato Gomes. Boa noite, queridos. Começar por você, doutor Renato. Boa noite, Natália. Obrigado pelo convite. Boa noite, meu nobre deputado. Parabéns pelo trabalho e boa noite aos amigos que estão aqui nos assistindo. Boa noite, deputado. Boa noite, Natália. Obrigado pelo convite. Boa noite, Renato. Acompanha aí na rede social aí suas análises. Sempre muito bom bater um papo com vocês e esclarecer aqui algumas questões do Estado de São Paulo e da política nacional aí que a gente acompanha bastante. Vamos que vamos, porque o Brasil, o Estado de São Paulo, tem muitas notícias para nós comentarmos, inclusive de incendiar, o país, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, doutor Renato? Mas vamos começar por uma informação, que é a questão da reforma ministerial, que está prevista para acontecer essa semana, conforme noticiou, falou o presidente Jair Bolsonaro. O senador Ciro Nogueira, só para a gente recapitular, presidente nacional do PP e um dos líderes do Centrão, assumirá a Casa Civil da Presidência da República, e já o atual ministro-chefe da Secretaria-Geral, Onyx Lorenzoni, será transferido para o Ministério do Trabalho e Emprego, que será aí recriado. Em seu lugar, assumirá o atual ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. Vou começar pelo senhor, doutor Renato. O que podemos esperar desta reforma ministerial? Olha, eu sempre gosto de falar o seguinte: não tentem compreender todas as motivações que levam o presidente da República a fazer as alterações. Ele sabe de coisas que a gente não sabe. A confiança que eu tenho é que há coisas por trás disso que serão boas para o governo, para a população e para o país. Então, eu sempre parto dessa premissa. O presidente sabe o que está fazendo e, diferentemente do que aparece nas manchetes dos jornais, dos blogs, dando a entender que o presidente está refém de Centrão, que não consegue governar sem um Centrão, e que o senador vai entrar ali para fazer o meio de campo com o Supremo, porque senão o Supremo vai derrubar o presidente. E é um monte de besteirinhas que se fala que não condiz com a verdade. A verdade só o presidente sabe e aquele núcleo duro que está ali. E eu diria também, a verdade pode ser perceptível, porque tem um pouquinho mais de sensibilidade de análise e não está dominado pelas suas emoções negativas, de impaciência, de raiva, de ansiedade, de intolerância com o que está acontecendo. A gente está numa guerra invisível e, dentro dessa guerra invisível, quem tiver mais clareza de raciocínio, mais tranquilidade para jogar o jogo sujo da política de bastidores, vence. E a minha certeza é única. Quem tem o poder efetivo é o presidente com as Forças Armadas e eles estão no comando da operação. Por mais que apanhe o tempo inteiro e passe uma imagem de certa fragilidade, isso aí não condiz com o que ocorre no mundo dos fatos. Assim, não vejo essa mudança ministerial como uma coisa maravilhosa, também não vejo como uma coisa terrível, vejo como faz parte do jogo. E esse jogo, quem está por dentro, efetivamente, é o presidente da República. Deputado Gil Diniz, queremos escutar também a sua opinião sobre essa reforma ministerial que vai bater na nossa porta essa semana ainda. Olha, o general Ramos é quase uma unanimidade ali, né? O pessoal não gosta muito do tipo de articulação que ele faz ali. O parlamento, esse cargo, né? Essa peça-chave ali do presidente do executivo é fundamental para que se toquem os projetos, inclusive, doutor Renato, esse projeto que nós tanto queremos, né? O voto auditável com a contagem pública, né? Então, o Ramos vai para outro setor ali e o presidente traz agora um senador. Lembrando que nós temos, né, alguns deputados federais como ministros. O ministro Onyx
Tereza Cristina, o próprio Fábio Farias, e agora vem um senador. O presidente se aproxima aí do Senado. E faço as palavras minhas, né, as palavras do doutor Renato, aí assino embaixo, porque realmente tem muita coisa que é de bastidor que a gente não entende, mas eu confio plenamente na capacidade do presidente, das informações que ele tem, da estratégia, doutor Renato, que ele tem, e ao final aí vai dar tudo certo, como vem dado. Vejam só vocês, presidente sem partido, sem uma base efetiva, conseguindo tocar um país como o Brasil. Mesmo contra a STF, mesmo contra toda essa extrema imprensa, o presidente tem apresentado aí bons números e não tenho dúvida que vai ser alguém, né? Eu entendo a crítica também que muitos acabam fazendo, mas eu tenho certeza aí da capacidade do presidente da República, né? Com toda certeza o melhor ainda está por vir. Vem essa peça agora, o senador Ciro, mas a minha confiança é depositada na capacidade de gestão do presidente Bolsonaro. Por falar no senador Ciro Nogueira, né? O avião do senador sofreu uma pane hoje, né, nessa segunda-feira, e a reunião que ele tinha com o presidente Bolsonaro por conta dessa questão foi adiada. Vale lembrar aí, né, que no Brasil, o nosso público já deve estar lembrando, nós temos um histórico de aviões que caem misteriosamente. Devemos nos preocupar, doutor Renato? Não, ninguém morre de véspera, Natália. Eu não sei o que as pessoas acreditam, mas eu tenho certeza que não existe acaso e coincidência e ninguém morre de véspera. Independente que seja pelo bichinho chinês ou que seja por qualquer outra razão. Morre quem tem que morrer na hora que tem que morrer. Né? Essa é a regra da vida. A gente não pensa nisso no dia a dia, né? Vive muito em função do que a gente está vendo, do que a gente está sentindo, mas quando a gente parar um pouquinho para refletir, a gente pode chegar a essa conclusão facilmente lendo a respeito. Então, tranquilo, era para ser assim. Vamos continuar aqui na questão da reforma ministerial, porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, um dos ministérios sempre muito envolvidos em tudo quanto é assunto no Brasil, disse que indicações políticas elas acontecem para ocupar ali os cargos ministeriais, e isso é até mesmo comum dentro das questões do jogo político. Uma declaração, deputado, que acalma o mercado, sabendo que Paulo Guedes está alinhado com essa reforma ministerial? Olha, toda semana, Natália, tem uma crise, né? Que a imprensa planta aí dizendo que um ministro vai cair, que o Paulo Guedes não quer mais saber do Bolsonaro, que o Bolsonaro não quer saber mais do Paulo Guedes, mas a realidade é que o ministro da Economia está bem alinhado ao presidente, ele sabe de toda a dificuldade que o presidente tem, e a economia brasileira tem dados sinais claríssimos aí de recuperação. Então, não tenho dúvida nenhuma aí que o mercado vai entender a mensagem, vai reagir, como está reagindo. A economia brasileira aí, apesar do vírus chinês, apesar de toda essa pandemia, vem crescendo, né? Números de empregos aí aumentando. Então, não tenho dúvida nenhuma que realmente quem toca aí a economia, no caso o Paulo Guedes, e o mercado aí vão entender esses sinais e vão reagir o mais rapidamente. Perfeito, deputado. E vamos para mais um tema aqui, que esse final de semana impactou, e a gente pode até dizer que literalmente incendiou, pôs fogo aí no parquinho, né? A Polícia Civil de São Paulo prendeu na madrugada deste último domingo um dos suspeitos pelo ato de vandalismo da estátua do Borba Gato na zona sul da capital paulista. Bem, vale lembrar que na tarde de sábado, né, acho que dificilmente alguém não está sabendo, um grupo desembarcou de um caminhão e espalhou pneus nas vias e imediatamente, logo após, incendiou. Bem, deputado, o senhor está em São Paulo, o senhor vive aí acompanhando ainda mais de perto do que a gente. O que o senhor pode contar para a gente, trazer de novidades? E o que o governador do estado disse a respeito? Qual foi o posicionamento dele? Começando pelo final, o governador é um covarde, um canalha. Ele não citou, doutor Renato, sequer o incêndio, né? Esse ato criminoso, esse ato terrorista no Borba Gato. Ele fez um tweet ali no final do dia, generalizando, falando de
manifestações que não foram pacíficas, que tiveram ali alguns distúrbios, mas em nenhum momento ele citou esse monumento ao Borba Gato, né? Lembrando aí, né, São Paulo é o estado bandeirante aí da federação, os paulistas aí se orgulham dessa história que nós tivemos, e para minha surpresa, o marginal, né, o nome dele aqui é Tiago Vieira Zen, ele já foi solto, ele foi preso em flagrante no sábado, em menos de 24 horas, a juíza mandou soltar, mesmo, doutor Renato, com o Ministério Público, olha só, o Ministério Público pediu a prisão, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, porque há uma investigação em curso, os outros comparsas ali, os outros terroristas, a gente precisa sempre falar, são terroristas, não são, olha, manifestante, olha, vândalo, você está quase elogiando esse bando de marginal, são terroristas. Então, a Polícia Civil investigando, só para contar aqui para vocês, né? Eu estava no interior de São Paulo, no Vale do Ribeira, quando eu fiquei sabendo aí desse ato terrorista, vim para São Paulo, fui ao 11º DP, Distrito Policial, onde estão tocando aí a investigação, participei com eles aí de 2 incursões a 2 endereços, um na Zona Leste de São Paulo e outro em Taboão da Serra. Nós não conseguimos encontrar um marginal, né, um dos líderes aí desse movimento, Revolução Proletariada. O vagabundo deve estar escondido até agora debaixo da cama, porque não apareceu, mas vai ser preso, logo, logo vai ser preso. A prisão dele foi solicitada, já não dá para ser flagrante, mas foi solicitada, a gente está esperando a determinação judicial. Mas, para minha surpresa, o governador não se manifestou, secretário de Segurança Pública, que é um general do Exército, reformado, né, mas está aqui na secretaria, não se manifestou, e o secretário de Cultura, né, o senhor Leitão, que gosta tanto aí de bancar o revolucionário, agora o revolucionário da língua portuguesa, também não se manifestou. Lamentável, mas a gente está acompanhando de perto aqui, a gente não vai deixar isso aqui passar em branco, a gente vai responsabilizar esses vagabundos terroristas que tocaram o terror aqui no sábado na cidade de São Paulo. Nós temos, deputado, um vídeo do senhor, nós vamos mostrar aqui, logo, logo a gente volta para comentar um pouquinho mais sobre esse tema que merece realmente muita atenção. Deputado estadual Gil Diniz, estou aqui com meu amigo Bruno Jesus, advogado, 3h50 da manhã, a gente estava no 11º DP, acompanhando o trabalho dos nossos policiais civis. Parabéns aos policiais civis, já identificaram o dono daquele caminhão, está preso por, entre outros crimes, associação, né, criminosa. E você, terrorista, que fez esse ato covarde aqui, imbecil, fique esperto que amanhã é o teu dia de encana e ir para a cadeia. A gente não vai sossegar enquanto não te ver atrás das grades. O Brasil não quer, o Brasil não permite atentado terrorista em solo nacional. Fique esperto, vagabundo, que a gente está na sua cola. A gente viu ali atrás, né, a estátua do Borba Gato, inclusive já com um cordãozinho ali de isolamento. No vídeo, o senhor falou que o motorista estava preso, né, mas estava preso mesmo, né, ficou no passado, porque ele já foi solto. Enquanto isso, doutor Renato, nós temos aí Daniel Silveira, que continua preso. Queria saber também a opinião do senhor, o que o senhor acha desse cenário todo? Olha, o presidente disse que ele sabe onde está o câncer do país. Eu diria, vou complementar a frase do presidente, eu garanto que ele sabe que o país está em metástase, né? A soltura desse elemento mostra exatamente isso, já está em metástase e em estado agravado. Chamar essa senhora de juíza, olha, é um prêmio para ela. Ela não é juíza, primeiro ela é uma militante, porque os argumentos para soltar esse indivíduo foram esdrúxulos, né? Ela disse lá que o sujeito, se fosse condenado, não iria ser preso, iria iniciar com uma prisão aberta. Primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: que crime ele foi? Que crime foi imputado a ele? O artigo 20 da Lei de Segurança Nacional diz lá: incendiar, depredar, promover explosões por inconformismo político. É crime contra a segurança nacional, reclusão de 3 a 10 anos. Se houver lesões, dobra, se houver morte, triplica. Então, falar que ele iniciaria o cumprimento da pena em regime aberto é falacioso, mostra o mínimo desconhecimento. Ela criou uma narrativa, que é o que muitos desses juízes militantes fazem, né, para beneficiar aqueles seus, né, que prezam
pela implementação dessa cartilha progressista, marxista e tudo que não presta aqui no país, acabando com o resquício de liberdade, sobretudo daqueles que são chamados conservadores. Segundo ponto, o que vai acontecer? Depende muito da atuação dos membros do sistema de justiça que querem um país decente. Se cair com um membro do Ministério Público e com um juiz decente, esse sujeito vai ser preso. Há elementos de sobra para se decretar uma prisão preventiva, manutenção da ordem pública, né? O sujeito desse, que tem a certeza da impunidade de uma forma tão escancarada, porque ele foi pego no ato flagrante e o ato dele foi tido como se fosse de só menos importância, óbvio que ele tem tudo para reincidir, porque ele está protegido pelo sistema. Então, elementos da prisão preventiva existem, né? Agora, o processo vai cair com um outro juiz ou vai cair com esse mesmo juiz por questão de prevenção? Vamos imaginar que a juíza caia com essa, ela denegue a prisão. Vai se recorrer. Vai cair numa Câmara Criminal. E aí? Como é que vai ser? Como pensam esses juízes? Porque aqui no Brasil vigora, infelizmente, o sistema de justiça vigora essa bandidolatria, que é o chamado garantismo penal. E o direito penal, ele não funciona. Ele não funciona, pelo menos para quem deveria funcionar. Ele funciona de uma forma manipulada, grosseiramente para o mal, de uma forma usurpatória de tudo que se preza ali de boa doutrina e que está na Constituição, para perseguir inocente. É o caso do Daniel Silveira. Daniel Silveira está preso ilicitamente, né, pagou a fiança e tem lá no artigo 5º chamado relaxamento de prisão, que é uma garantia fundamental, cláusula pétrea. Qualquer prisão ilícita deve haver a soltura imediata. Não precisa de HC para soltura imediata. O delegado de polícia pode determinar a soltura. O ministro da Justiça pode determinar a soltura do deputado. O presidente da República pode dar uma ligada, mandar soltar o deputado, para garantir a lei e a ordem e garantir a rigidez dos poderes constitucionais. Basta um telefonema do presidente da República e manda soltar o deputado, fim de papo. A Polícia Federal não vai se negar, porque para executar isso, se precisar, manda o soldado e o cabo lá e faz valer ali a Constituição. O sistema de justiça está disfuncional, não consegue garantir a liberdade de inocentes. Até quando ficará assim? Basta uma ligação, não precisa de usar força. Uma ligação mostrando que há poderes vivos que garantem o mínimo de liberdades àquelas pessoas que andam dentro da licitude. E o deputado, por mais que tenha se excedido na fala, ele era imune por opiniões, palavras e votos, civil e penalmente, como expressamente diz lá no artigo 53 da Constituição. Deputado, pode falar. Só para complementar, doutor Renato, esse marginal preso aqui em São Paulo, ele já é reincidente no caso, né, da conduta criminosa. Por exemplo, tem vários boletins de ocorrência da ex-esposa dele por agressão a ela e ao filho. Há medidas protetivas, se eu não me engano, parece que foram revogadas ali algumas e tudo mais, só que não é uma pessoa que já aterrorizava a família e agora resolveu aterrorizar toda a sociedade. E como o senhor bem colocou, havia mais do que indícios, né, que a prisão em flagrante deveria ser convertida em prisão preventiva. O vagabundo, ele teve a coragem de adulterar a placa do veículo dele para não ser identificado. Ele mudou ali, alterou, né, no baú do carro dele, do caminhãozinho dele, tinha um número de WhatsApp, ele mudou com fita adesiva, meu Deus do céu. Então, foi premeditado, mais de 200 pneus, mais de 40 militantes ali de extrema esquerda, no ato, ali parecia um pit stop de Fórmula 1, né? O caminhão parou, todo mundo apareceu, colocaram os pneus ali no Borba Gato e incendiaram. E a polícia, com esse marginal, com esse criminoso ali na cadeia, podendo ali tirar dele mais informações, o que a juíza faz? Dá esse prêmio para ele e, mais uma vez, ele fica impune. Então, eu dou até parabéns aqui aos policiais civis do 11º Distrito Policial que estão fazendo o seu trabalho, mas, nesse caso, né, essa juíza aí de plantão aí resolveu, acabou sendo, né, eu não conheço o passado dela, as decisões dela, mas nessa decisão aí, justamente uma decisão de militante
com uma toga ali nesse tribunal. É inadmissível o que ela fez. Agora, eu vou representá-la, né? Vou mandar uma representação para o CNJ. Já estou recorrendo, vou apresentar uma notícia-crime no MPF, doutor Renato, justamente usando o artigo 20 da Lei de Segurança Nacional contra esse vagabundo, contra esse terrorista e contra os líderes desse movimento periferia revolucionária, revolução periférica, alguma coisa nesse sentido, que andam aqui nessa Assembleia Legislativa em gabinetes de deputados de extrema esquerda, andam na Câmara Municipal de São Paulo em gabinetes de vereadores da extrema esquerda. Então, esse pessoalzinho já é conhecido. Eu tenho certeza que coloco aqui, assino embaixo em qualquer lugar, que tem dedo, sim, de político nessa ação terrorista aqui na cidade de São Paulo. E a gente não pode deixar isso cair no esquecimento, porque as nossas autoridades, governador, secretários, estão calados aqui, não falaram absolutamente nada disso. Mas foi um atentado terrorista na capital de São Paulo e eles estão deixando por isso mesmo. Por quê? Porque não interessa para o governador de São Paulo, né, que esses militantes aí que tentam a todo custo fazer oposição ao presidente da República sejam presos e paguem por seu crime. Inclusive parlamentares aqui nessa casa e na Câmara Municipal de São Paulo que tenham aí patrocinado esse ato de terror. Deputado, o senhor disse que ele tem um histórico aí de agressão familiar, né? E eu digo só o seguinte: um homem que apresenta perigo para a sua família, ele está a um passo de ser um perigo para a nação inteira. Bem, aproveitando esse gancho, né? Qual o interesse em incendiar o passado, em queimar o passado e colocar fogo aí no país? Começar com o senhor, deputado. Olha, a esquerda, né, a extrema esquerda principalmente, aqui na Assembleia já apresentou vários projetos de lei. Por exemplo, querem mudar a rodovia dos Bandeirantes, querem colocar ali rodovia Tupi-Guarani e tudo mais. Querem tirar o monumento à Anhanguera, lá na Avenida Paulista, em frente ao Triângulo MASP. Então, eles tentam a todo custo mudar, né, a história, reescrever o passado. O 1984 é uma doutrina stalinista que eles colocam, que tentam implantar onde eles chegam. Então, a gente não pode ser inocente. Não é o Borba Gato em si, é tudo que ele significa. E vou falar aqui para vocês um pouco. A maioria dos bandeirantes aqui que adentraram o sertão brasileiro, que exploraram o interior de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, as Minas Gerais, eram mestiços, meu Deus do céu. Parece, doutor Renato, que eram brancos, arianos, né? Eu vi um vídeo lá, o cara gritando, fascista, Borba Gato é fascista, Jesus amado. O fascismo nem existia ali quando o Borba Gato explorava aqui o território paulista. Então, vejam vocês, eram mestiços, filhos de brancos com índios, que falavam, inclusive, o dialeto indígena aqui. Vejam que curiosidade. Mas tentam a todo custo apagar a nossa história, tentam a todo custo queimar, incendiar a nossa história, porque o intuito deles é um projeto de poder. Então passa aí também justamente por essas figuras, né? Esses monumentos, esses símbolos aqui que nós temos na cidade e no estado de São Paulo. Mas veja bem, se nós, povo paulistano, né, povo aqui da capital, povo paulista, se a gente não reagir a isso, amanhã vão queimar o pátio do colégio, o colégio dos jesuítas aqui na cidade de São Paulo, vão queimar a imagem de Pedro Álvares Cabral em frente à Assembleia Legislativa, vão queimar o Palácio dos Bandeirantes, né, sede do governo estadual, onde o João Dória diz que mora hoje aí, com medo das manifestações, estas sim, pacíficas. Nunca queimamos um pneu aqui na cidade de São Paulo, mas esses militantes stalinistas, fascistas, esses sim, nazistas, querem a todo custo reescrever a história, né? A história de São Paulo, a história brasileira. No final das contas, eles têm um projeto de poder. Coloco até mais um item aí na sua lista, deputado. Daqui a pouco queimando, inclusive, igrejas, templos religiosos. Doutor Renato, também quero escutar o senhor com relação a isso, e lembrando que a gente teve aí, né,
tempo atrás na Inglaterra, queimando estátua, pichando estátua do Winston Churchill, nos Estados Unidos, pichando estátua de Abraham Lincoln. Então, isso é um movimento que a gente está importando, doutor Renato. Natália, assim, o movimento é em âmbito mundial, né? Assim, o objetivo é transformar o Ocidente num mundo socialista, dominado lá pelos olhinhos puxados. É mais ou menos isso está acontecendo. Mas isso eu diria que são atos de desespero, que no final das contas vai valer a força bélica. Isso acontece no Brasil hoje, o Bolsonaro já diagnosticou isso lá atrás, já falou várias vezes. O homem não respeita aquilo que ele não teme. Eu diria, o homem de caráter respeita, por questões morais, questões de consciência, mas o pilantra, ele precisa entender que tem uma forcinha ali, que pode vir em sentido contrário mais forte para inibir seus anseios de poder. E essa forcinha, infelizmente, ainda não veio. As forças de segurança aqui no Brasil, sobretudo as forças policiais, elas são atacadas o tempo inteiro por esse pessoal de esquerda, seja pela mídia, que bate o tempo inteiro, inverte a narrativa, seja pelo próprio sistema de justiça, que faz o desserviço de acabar com a atividade policial quando coloca um freio nesses marginais que são pegos em flagrante. Então, como é que se resolve isso? Como é que as forças de polícia vão conseguir colocar ordem na casa e garantir as liberdades das pessoas se o sistema de justiça é disfuncional e joga por terra todo o trabalho bem feito da polícia? Esse é um dilema que tem que ser resolvido. O sistema judicial faliu, ninguém tem que ter dúvida disso. Faliu junto com o Ministério Público, junto com o sistema de justiça como um todo. Infelizmente, eu me compadeço com os bons membros do sistema de justiça, mas eles são minoria. A hegemonia gramsciana domina. E o Brasil hoje sofre com isso. Até quando eu vou me apegar sempre às palavras do Bolsonaro. Eu sei onde está o câncer do país. Se vocês sinalizarem, disserem para onde eu vou, a gente vence essa guerra. O povão já disse, de uma forma sutil, já disse. Então, o timing é do presidente. Cabe a ele resolver essa questão. Ele que tem a força bélica efetiva e as forças armadas estão mais bem preparadas do que nunca. É a minha confiança. Muito obrigada, doutor Renato. Bem, vamos dar um pulinho, tradicional pulo em Brasília com a repórter Berenice Leite, porque ela tem informações direto da capital. Vamos escutá-la. Natália e a todos que acompanham o Jornal da Noite. O avião da Copa Airlines, no qual o senador Ciro Nogueira, futuro ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, voltava do México após uns dias de descanso, mas sofreu uma pane e precisou pousar no Panamá. A reunião com o presidente, por este motivo, acabou sendo adiada. E as chancelarias dos Estados Unidos e Brasil e mais 19 países divulgaram um comunicado nesta segunda-feira, no qual repudiam as prisões em massa efetuadas pela ditadura cubana depois da série de manifestações contra o regime comunista na ilha. Os atos ocorreram no dia 11 de julho e foram os maiores registrados no país desde 1994. E a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, está em Roma, na Itália, para representar o Brasil na pré-cúpula de sistemas alimentares, realizada pela Organização das Nações Unidas. Vale lembrar que o Brasil está alcançando safras recordes e segue sendo essencial para a segurança alimentar de vários países, inclusive a China. Com informações direto de Brasília, Berenice Leite, para o Jornal da Noite. Deputado Gil Diniz, o Brasil aí segue com olhar atento, principalmente com relação ao alimento, Nosso agro cada vez crescendo mais e tendo mais interesse, tanto dentro do Brasil quanto fora? Olha, a nossa vocação é ser o celeiro do mundo, O Brasil já alimenta boa parte do mundo, eu não tenho dúvida que vai ampliar o seu papel. Foi muito bem colocado aqui, o Brasil alimenta, inclusive, a China, A proteína animal que muitos chineses, de algumas gerações passadas, aí nem sabia do que se tratava, hoje se alimenta graças ao trabalho do produtor rural brasileiro aqui. Então, a gente deixa os nossos parabéns também à ministra Tereza Cristina, a todo o produtor rural aí que, com o seu trabalho, alimenta aqui, põe comida na mesa dos brasileiros e, com toda certeza, em vários países espalhados por aí, inclusive os nossos
inimigos, lamentavelmente, né? O Brasil tem que começar a atuar nesse jogo político também, nessa geopolítica aí, porque está colocando proteína na mesa de muito sem vergonha. Comentários, doutor Renato? Olha, o Brasil ele está numa fase de transição. Por mais que esteja sendo atacado por dentro, né, pela corrupção generalizada vindo de fora, né, que a gente sabe a que serve, veja só o funcionamento das instituições, esse pessoal já era. As pessoas não têm que manter a confiança em alta. Né? Não tem nenhuma criança governando o país está no controle. Né? Não está no controle dos inimigos. O fato deles estarem enfiando os pés pelas mãos mostra apenas que eles estão desesperados. Eu diria a luta em glória que eles estão tendo para tentar inviabilizar a transparência do voto, denota isso aí. A gente tem que ter confiança. Tudo que está sendo feito, né, pelos outros ministérios que não estão diretamente ligados a esse conflito, nesses embates mais diretos, estão sendo feitos para gerar ali uma prosperidade para gerações futuras, gerações vindouras. É o caso do Tarcísio, do caso da Tereza Cristina, do Marcos Pontes. Então, assim, a gente tem que ter confiança e ver sempre com bons olhos esse tipo de trabalho que está acontecendo por parte desses ministros que estão fazendo, cumprindo a sua missão de uma forma muito patriótica. Eu gosto bastante do trabalho de Tereza Cristina e dentre outros ministros. Bem, sigamos, porque a Maria Silva, que está nos acompanhando aqui no chat, ela perguntou: Globo vai devolver o meu dinheiro quando? E com muitas exclamações, a Maria está doida para saber o que nós também queremos saber. Essa é a nossa próxima pauta, né? O governo inabilitou a Fundação Roberto Marinho, que pertence ao Grupo Globo, e cobra uma devolução no valor de 54 milhões. Eu vou repetir para você, porque o número também me assusta. 54 milhões. Nesta segunda-feira, o Ministério do Turismo editou uma portaria na qual inabilita por 3 anos a fundação, né, de captar recursos públicos. Aliado a isso, como se não bastasse esse golpe de direita, veio um outro golpe de direita, né? O Ministério cobra a devolução de 54 milhões ao Fundo Nacional de Cultura. O montante refere-se ao valor aplicado na construção do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Doutor Renato, um duro golpe, dias difíceis, dias de luta para a Globo? Para o Grupo Globo? Olha, em tese, sim. Né? Acho que na prática, né, o credor aqui no Brasil tem muita dificuldade de reaver um dinheiro que lhe pertence. É muito difícil. Seja ele um ente público, seja um ente privado ou uma pessoa física. Né? O sistema de execução é muito falho. Ele é muito pró-devedor. Né? Ele é muito pró-infator. Tem sempre o coitadismo tomando conta de tudo. A Globo vai devolver, a Fundação vai devolver esses 54 milhões? Se houver bens penhoráveis que banquem essa grana e que sejam leiloados, sim. Mas aí tem que passar pelo entrave de um processo de execução, né? Tem que levar a leilão, tem que haver compradores e tudo mais. Olha, se o governo receber essa grana, vai demorar. Né? O sistema foi feito para não funcionar, para beneficiar infrator, seja na área civil, seja, sobretudo, na área criminal. Não é à toa que o Brasil está assim hoje. Deputado, que mensagem essa informação, esse comunicado do governo passa aí, tanto para o Grupo Globo, quanto para outros aí devedores, né, que também captaram recursos públicos? Olha, o governo federal, né, através do Ministério do Turismo, principalmente a Secretaria de Cultura, o secretário André Porciúncula, né, está ali junto com o Mário Frias na Secult, está dando uma resposta não só à Globo, na verdade, a todos esses aí que tentam, né, sobreviver exclusivamente de dinheiro público. Tem essa questão da Rouanet, tem essa questão da Fundação Roberto Marinho, atrair recurso público ali para si, para desvio de função. Então, o governo utiliza, né? O presidente sempre fala, né? Ele joga dentro das 4 linhas da Constituição e está solicitando, né, esses 54 milhões. Também acredito, doutor Renato, vai ser muito difícil reaver
esse valor, mas nós vamos brigar para que volte aí para os cofres públicos, né? Pensou isso aí, investido na boa cultura, como a Secult hoje quer fazer, ou então investido, sei lá, em algum projeto bacana aqui em São Paulo, por exemplo, o projeto Guri, vai ser muito bom. Agora, o recado dado aqui é o seguinte, né? Fechamos a torneira desses vagabundos que adoram mamar nessa teta pública. Por isso, todo o asco da Rede Globo, todo o asco desses artistinhas aí pagos, né, a soldo público, a soldo do pagador de imposto brasileiro. Então, fica aqui o recado à senhora Dona Globo. Continua aí fazendo essa oposição sistemática ao governo, fica aí colocando TV, atriz, ator, que a gente vai julgar dentro das 4 linhas aí da Constituição, e até fizeram aqui uma sugestão aqui nos comentários, acho que a Salete, se eu não me engano, né? Logo, a Rede Globo vai estar às moscas, né? E é um bom momento aí para o MTST atuar, né? Já que são tão defendidos assim por esse grupo aí, o Grupo Roberto Marinho. Muito bom, recado dado, mensagem enviada. Bem, a gente tem tem outra informação aqui. Em entrevista, né, que o presidente Bolsonaro deu à rádio Arapuã FM da Paraíba, o presidente disse que Lula é candidato de Barroso. Ele falou, abre aspas, para o presidente: sabemos que a posição dele é de esquerda. Quero ouvir seus comentários, comentário de vocês dois. Vou começar pelo senhor, doutor Renato. Isso aí foi um chamado pleonasmo abusivo, nas palavras do presidente, ou pleonasmo hiperbólico. É uma evidência, né? O presidente nem precisaria ter falado isso. Mas a minha certeza é que, para mim, o ex-presidente não será candidato ano que vem. É uma coisa tão... se a gente pegar... Vamos analisar fatos. O que o Mourão disse em 2017, né, quando ele falou de aproximações sucessivas? As Forças Armadas jamais se submeterão a um presidente corrupto, presidente ladrão. Né? Volta e meia, isso aí tem vindo à tona palavras de generais dizendo que não se submeterão, não baterão continência para um bandido. Então, o Lula vai sair de cena, ele não será candidato ano que vem. Eu não vejo nenhuma... Por mais que tenha se feito esse malabarismo jurídico para deixar um ficha suja elegível, isso não vai acontecer na prática. Né? Há muitas coisas envolvidas. Há força popular em jogo, até agora a população está passiva, e há, sim, aqueles que estão lá disputando o poder, né, assistindo ali de uma forma, eu diria, silenciosa. Uma coisa que ninguém deu importância foi uma nota do alto comando das Forças Armadas dizendo que estão vendo com uma forma muito, muito preocupante o que está acontecendo, essa resistência ao voto, resistência ao aperfeiçoamento do sistema eleitoral. Uma nota que passou batida, ninguém deu importância, da alta cúpula das Forças Armadas. Não tem nenhuma relevância essa nota, dita aí há 15 meses das eleições do ano que vem. Então, assim, não acontecerá o que esse pessoal da esquerda quer. É a única certeza que eu tenho. O que virá, não sei, eu posso especular várias coisas, mas que será diferente do que foi ano passado, em 2018, 2014, eu botaria as minhas fichinhas ali tranquilamente. Deputado, seus comentários. Olha, o ministro Barroso, né, ele tem um histórico dentro da esquerda política, dentro, diria aqui, desses progressistas aí que estão no judiciário. O Barroso, ele foi advogado do Cesare Battisti, aquele terrorista italiano que matou lá 4, 5 italianos, e depois fugiu para o Brasil e teve guarita aqui no Brasil. Então, veja só, esse grupo político, né, do ex-presidente Lula deu guarida ao terrorista aqui no país, e o Barroso foi lá o defender. E ele não esconde de ninguém, né, as suas preferências político-partidárias. Foi indicado ao STF por esse mesmo grupo político. O presidente tem razão, né? O Lula seria o candidato perfeito para o Barroso e para outros mais ali, né? Outros militantes ali que estão no STF. Mas eu concordo aqui com a análise do doutor Renato. O Lula está fazendo muita fumaça, fazendo fumaça demais.
vai acabar colocando aí um poste no lugar dele para disputar as eleições, porque nós sabemos, doutor Renato, que o capital político, a popularidade do presidente, tudo que ele vem fazendo, essas boas ações que o governo vem fazendo, e onde ele vai, é de norte a sul, de leste a oeste, é impressionante. Eu sou pernambucano, né? Tenho muitos parentes lá. O Nordeste, que era dominado pela centro-esquerda, pela extrema-esquerda, hoje ali o cidadão comum, com um celular na mão, está recebendo informação em real time, está vendo aí que nós temos um brasileiro, um cidadão de bem, um patriota ali, que pensa, né, num país como um todo, à frente do governo federal, e tendo eleições aí limpas, né, não tem jeito, o presidente Bolsonaro vai ser reeleito para desespero desses militantes de toga que estão no STF. Aí o presidente vai indicar, salvo engano, mais 2 para o Supremo, aí a gente começa a reverter esse número de progressistas lá na alta corte. Ô Gil, pegando o gancho, o Bolsonaro no passado, salvo engano em novembro, no discurso lá em Imperatriz do Maranhão, ele foi bem claro ali, em breve extinguiremos o comunismo do Brasil, se Deus quiser extinguiremos. Ele foi bravateiro, ele sabia o que ele estava falando. Eu sempre costumo dar valor ao que o presidente fala. Sim. Mas ele fala e não faz nada. Calma aí, ele não faz nada por quê? Né? Pode não estar fazendo no tempo que a gente gostaria, mas ele tem em mente algo. Não tem como não ter em mente algo, ele sabendo com o que ele está lidando. Então eu dou muito valor a esse tipo de fala. Gil, quer comentar? Não, concordo contigo. O presidente é engraçado, doutor Renato, que tanto esses militantes esquerdistas, até o pessoal dessa ala mais conservadora faz essa crítica ao presidente como se fosse um ignorante. Mas a gente precisa lembrar, o presidente formado e forjado na Academia Militar das Agulhas Negras. E vejam de onde esse homem saiu e onde ele chegou. Então, eu tenho certeza aí que a estratégia, né, ele conhece muito bem, não só a estratégia militar, mas a estratégia política também. Então, se eu tiver que depositar as minhas fichas, né, a minha confiança, pode ter certeza que vai ser na mão do presidente Jair Messias Bolsonaro. Deputado, o senhor falou da popularidade, do capital político do presidente Bolsonaro, e vou falar aqui uma próxima pauta, que é um dos ingredientes para essa popularidade, né? Hoje o presidente Bolsonaro passou a régua no primeiro semestre e fez um balanço das entregas, né? Ele postou nas suas redes sociais o que diz respeito à pasta da infraestrutura, uma partezinha só do que eu vou dizer aqui. Só no primeiro semestre de 2021, vocês vão acompanhar comigo na tela, 51 obras foram entregues, 29 ativos leiloados, 927 quilômetros de rodovia, 170 quilômetros de nova ferrovia que tinha pouquíssimo investimento no Brasil e tinha muitas pelo Brasil afora, e mais de 18 bilhões em investimento privado contratado, e depois ele ainda colocou ali os objetivos para o segundo semestre. Bem, eu vou começar pelo senhor, deputado. Apesar da pandemia, apesar da velha mídia, na torcida, né, contra, e da CPI da pandemia, o Brasil avançou? Avançou, e avançou muito, né? O ministro Tarcísio é fantástico, né? É um técnico, é capitão do Exército também, é um técnico ali, e está nessa posição e vem ajudando muito, né, o país, principalmente essas regiões mais longínquas. Mas fala aqui de São Paulo, o que ele tem feito agora no segundo semestre. Nós vamos fazer a concessão da nova Dutra. Renato, vai ser uma das primeiras vezes que nós vamos fazer uma nova concessão, e ao invés de projetarem a tarifa, um aumento na tarifa de pedágio na rodovia, vai ter um decréscimo na tarifa. É impressionante. Por quê? Porque não vai ter corrupção, não vai ter porcentagem para um, porcentagem para outro. E diferentemente das obras, né, do governo do estado de São Paulo, estado dominado pelos tucanos há quase 30 anos, é um governo que tem técnicos ali e que levam a sério. Fora isso, tem um ministro, o Rogério Marinho. Olha só, estou puxando a sardinha aqui para o meu estado, né, o estado que me adotou aqui, São Paulo.
Estava em Campinas entregando obra de saneamento básico, água para a população, água potável para a população. Estava em Bauru entregando moradia. Meses atrás, estava aqui no litoral de São Paulo entregando moradia popular. E aqui, Renato e Natália, não tem aquela coisa de só recebe a moradia quem for militante, quem fizer parte do movimento e que vá nas manifestações, né, pegar ali a presença, ganhar o seu pão com mortadela. Não. Aqui o cidadão de bem, o cidadão trabalhador de baixa renda está tendo aí justamente esse recurso, muitas vezes vindo do FGTS, sendo aplicado corretamente, devidamente, em centenas de obras paradas. E um monte de promessas aí que o governo petista fez durante mais de década, né? E não cumpriu. O presidente está terminando essas obras e já projetando, né? Projetou aí nesse tweet que fez o que ele espera para o segundo semestre. Queira Deus aí que nós possamos ajudá-lo a cumprir todas essas metas e as metas para o próximo ano também. Vamos com tudo. Doutor Renato, o presidente conta com a mídia conservadora, com o jornalismo independente, as mídias independentes, para dar esse tipo de notícia, né? Que a gente está falando aqui desse fechamento aí do primeiro semestre, por exemplo. O senhor acredita que o cidadão comum, brasileiro, como a gente costuma dizer, médio, cidadão médio, ele está por dentro do que tem acontecido, do que o governo tem entregado? Olha, se eu tivesse que apostar, eu diria não. As informações são muito aquém, divulgadas muito aquém do que deveriam. As pessoas estão muito mais, pelo menos acham que sabem muito mais do que acontece no meio da política, se deixam envolver muito mais pelas narrativas criadas pela mídia do que propriamente pelos fatos que realmente são concretizados, como é o caso dessas obras todas que estão sendo concluídas. O interessante nessas obras, o fato de estar completando as obras passadas, nitidamente esvazia qualquer discurso da esquerda que faça referência a esse tipo de obras, como se eles tivessem sido os criadores, porque eles não criaram absolutamente nada. Eles criaram fontes de roubalheira que vieram se perpetuando enquanto eles estavam no poder. Então, Bolsonaro, a partir do momento que ele concretiza essas obras, ele entrega as obras para as pessoas de bem, elas se beneficiam e ele é reconhecido como aquele que realmente concluiu e valorizou o dinheiro público, o dinheiro dos nossos impostos. Então, as coisas vão acontecendo de uma forma que sempre beneficia o presidente da República, o governo e o próprio país, por mais que os inimigos da pátria digam o contrário. Toda narrativa falsa, uma hora ela cai por terra, porque a verdade sempre vence. Isso é muito interessante, se as pessoas pararem para analisar, é isso que tem acontecido. Seja lá no início da pandemia, onde Bolsonaro hoje está mais forte do que nunca, tudo que ele disse estava ali certo, adequado ao que tinha que ter sido feito, e todos os que foram contrários estão ali destruídos em credibilidade e não andam nas ruas sozinhos. O Bolsonaro, como é recebido em todos os ambientes, com a população em massa o louvando, ele mostra que ele é imbatível em qualquer eleição aqui no país. Imbatível. Não importa o que digam as narrativas, não importa o que digam as pesquisas. Fatos contra fatos não tem argumentos. E a forma como o presidente é recebido em todo lugar que vá, a forma como ele é apoiado de uma forma ali notória e aberta, é um fato incontestável. Perfeito, doutor Renato. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu costumo dizer que essa questão da verdade aparecer, pelo menos no governo Bolsonaro, parece que ela não demora muito a aparecer, né? O máximo que a gente viu até agora foi de um ano com tantas notícias colocadas com relação à pandemia e agora elas vêm à tona muitas vezes, né? Principalmente no quesito economia. Bem, vamos seguindo o que o doutor Renato falou da popularidade do Bolsonaro, e eu quero pegar um pouco esse gancho. Sem anunciar, o Bolsonaro fez uma visita a uma comunidade em Brasília, né? Nós temos os vídeos, nós vamos mostrar, mas enquanto isso a gente pode ir comentando aqui. Essa é mais uma prova da popularidade do presidente Bolsonaro, né? Como ele é tratado, como ele é recebido. Deputado, vou começar pelo senhor. O senhor já viu isso em algum outro momento da história de forma tão orgânica, tão natural?
Jamais vi um parlamentar, né, incluindo isso. Eu tento fazer algumas visitas, mas fico muito aquém. Agora, o chefe de Estado, isso no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo. Isso aí que ele faz é muito natural dele, e ele já fazia isso quando era parlamentar, quando era deputado federal, durante seus 8 mandatos. O presidente sempre foi muito atuante, sempre gostou muito, né? A gente até brinca, né? Do cheiro do povo, né? De estar junto com o povo, de ouvir as demandas dessa população. E não foi o Palácio do Planalto ou o Palácio do Alvorada que o fez abandonar essa sua vontade de ouvir a população. Então, por mais que muitos tentem o desestimular, muitos na extrema imprensa, e alguns que até temem, né, pela a sua segurança, ele vai até o povo, ele vai ali na periferia de Brasília. Quando ele visita outros estados também, ele costuma fazer algumas visitas inesperadas em algumas comunidades, inclusive comunidades mais carentes. Então, o presidente está de parabéns, justamente por, nesse momento de crise também, e ouvir os anseios aí da população. Então, é isso que chama a atenção de muitos, que até eram contrários, né? Que até envolvidos aí nessas péssimas notícias aí dessa mídia falaciosa, acabam vendo um ser humano de verdade, um político de carne e osso, hoje, presidente da República, que vai até a população ver e ouvir essas demandas. Então, é um ser humano de verdade, de carne e osso, um político, né, presidente da República, que sai do palácio, que abandona ali o palácio e vai ali comer um prato feito na beira da estrada, que vai ali comer um pãozinho, um churrasquinho de gato numa comunidade na periferia de Brasília. Exatamente. Teve um momento que ele pegou o celular de um apoiador e conversou com a esposa do apoiador. Eu fico imaginando o que a mulher não pensa, né, que nesse momento ela deve cair num êxtase difícil de explicar. E o marido ainda ganha a semana, fica bem na fita, né? Fez ela conversar com o presidente. Doutor Renato, eu estava assistindo aqui os vídeos enquanto o deputado comentava, eu lembrei que o Omar Aziz, muito bravo, falou: nós temos um presidente motoqueiro. Como que não fica a cara do Omar Aziz vendo a popularidade desse presidente que ele chamou de motoqueiro sendo tão bem recebido em uma comunidade? Olha, Natália, Bolsonaro tem uma coisa que eu diria pouquíssimos políticos têm hoje. Ele tem um caráter, e dentre os valores que compõem o caráter, ele tem empatia, autenticidade, e ele é ele mesmo, ele fala o que pensa, ele é isso. Então as pessoas confundem o fato de não gostar de determinadas decisões políticas, fazem ligação com desvio de caráter, o que é um equívoco grosseiro. Uma coisa é entender que o Bolsonaro ele é imperfeito e está aprendendo também no dia a dia com as atividades que ele exerce como chefe de governo, como chefe de Estado. Além disso, ele é um ser humano, ele é um homem individual que também cumpre uma missão aqui na vida, em vida. Então, você tem que saber separar isso, não exigir a perfeição de um presidente que tem o direito de errar, aprender com o erro e melhorar no dia a dia. O fato de a gente não gostar de determinadas decisões não transforma o presidente em alguém sem valor, alguém que mentiu, ou um estelionatário no sentido eleitoral e por aí vai. Então, a primeira coisa é essa. Segundo, eu vejo com muito bons olhos essa forma de ser do Bolsonaro, porque ele vai contagiando todo mundo. Ele vai forçando as pessoas, como esses políticos aí do mal, a entenderem que há alguma coisa por trás de tudo. Porque tudo que eles fazem para derrubar o presidente, o efeito é exatamente o contrário. Quando a gente deseja o mal para alguém, a gente pega em dobro algo negativo. A lei do retorno é isso, semeadura livre, colheita obrigatória. E eles não conseguem aprender que tudo que eles fazem para atacar o presidente retorna contra eles mesmos. Esse pessoal está agonizando politicamente. Saindo o novo sistema eleitoral para o ano que vem, esse pessoal já era, são mortos políticos. Só eles não se enxergam assim, dessa forma. Então, tudo está acontecendo como tem que ser. Eu diria que o Bolsonaro ele foi escolhido pelo Papai do Céu para trazer, a reindependência do Brasil. Reindependência do Brasil no dia 7 de setembro de 2022, lá completa 200 anos.
vai livrar o Brasil definitivamente das falcatruas, da pilantragem e do socialismo. Não é à toa que ele disse que em breve, se Deus quiser, extinguiremos o comunismo no Brasil, lá no Maranhão, na terra do comunista. Então, as coisas estão acontecendo de uma forma subliminar, a gente consegue extrair informações interessantes. O que eu acho que vale a pena para as pessoas que não têm essa sensibilidade, começa a olhar o presidente como ser humano. Por trás do chefe de Estado tem um ser humano, começa a tentar fazer leituras da expressão dele, a questão emocional, né? Perceber coerências na fala dele, ver o sujeito como um ser humano que está aprendendo com as próprias atividades no dia a dia. Tenho certeza que será grandioso, será valoroso para aqueles que apoiam o presidente, apoiam o governo. Não tentem compreender certas coisas que são incompreensíveis, se a gente não enxerga diferente. Né? Mas tenho certeza de que coisas boas virão. Tudo está sendo feito para o bem do país. Show de bola, doutor Renato. A Resilna falou aqui: uns contam história, Bolsonaro faz história. Tem o pessoal chegando aqui dando boa noite para a gente. Boa noite. E por falar em boa noite, esse é um boa noite agora de despedida. Quero agradecer muito ao doutor Renato, quero muito agradecer também ao deputado Gil Diniz por ter nos ajudado, né, a analisar as principais notícias do dia, dessa segunda-feira. E você que chegou agora, não se preocupe, assim que acabar, que encerrar a live, volta, assiste lá do começo para você começar a terça-feira sabendo o que aconteceu no dia de hoje. E amanhã você chega às 9h30, que é quando a gente está aqui de segunda a quinta-feira apresentando o Jornal da Noite. Doutor Renato, muito obrigada. Deputado Gil Diniz, muito obrigada. As portas aqui estão sempre abertas, é só chegar, não precisa nem bater. Boa noite, Natália. Boa noite, Gil. Prazer mais uma vez estar contigo. Boa noite aos amigos que estão aqui presentes. Espero que o nosso papo tenha sido útil. Natália, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Doutor Renato, obrigado pelo aprendizado aí, pela análise, sempre muito pontual, né? E afeita, né, à realidade, né? A gente vê cada análise de cada comentarista que a gente fica de cabelo em pé. No mais, colocar meu mandato à disposição. Estou aqui, é recesso parlamentar, mas a gente está na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Mandato sempre atuante, tentando ajudar o povo que mais precisa, né? O povo de São Paulo aqui, que vive um momento de crise com o governador que nós temos, mas a mensagem que a gente deixa é de esperança. O doutor Renato colocou aqui muito bem, o presidente é um cara ungido, um cara escolhido por Deus, eu já pude testemunhar isso dezenas de vezes, eu não tenho dúvida nenhuma que, como a Natália colocou, né, o presidente aí ele está fazendo história, está escrevendo a história nacional, e nós somos privilegiados de poder ver essa história ser escrita e podendo ajudar um pouquinho aí o presidente dentro da nossa possibilidade. Obrigado, estou sempre à disposição. Tchau, pessoal.